Olá, gente, graça e paz, voltamos aqui. Você está no Rema Goiânia. Você está recebendo uma palavra que está mudando sua vida para sempre. Então você está aí em casa, já vai pegando de novo, né, o seu caderno, vai pegando de novo sua caneta, que a gente vai anotar muita coisa agora, hein? Então é bom você ir pegando tudo, ok? Vai chegando aí, vai enviando para as pessoas o link para que elas possam se conectar também. Nós vamos avançar aqui aonde nós paramos das realidades vindouras. Eu vou falar bem rapidinho aqui, enquanto você está chegando, recapitulando aonde nós paramos, né? A ressurreição dos mortos, né? Que é uma realidade para quem nasceu de novo e para quem não nasceu, mas eu quero que você entenda aonde você está, como nascido de novo nessa realidade. Nós entendemos que o livro de Atos, ele tem a mensagem central do livro de Atos, se resume em a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Como eu estava falando, no túmulo de Buda tem Buda morreu, de Maomé, Maomé morreu, mas no de Jesus tem escrito ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E nós entendemos também que a segunda característica do livro de Atos é a ressurreição dos mortos. Como eu estava falando para você, querido, existem duas doutrinas diferenciadas sobre a questão da ressurreição. E eu acho interessante nós entendermos que essas duas doutrinas, elas eram diferenciadas por dois grupos. Os saduceus, que eles criam no que nós chamamos do gnosticismo, e nós temos também os fariseus, que criam na ressurreição dos mortos. E aonde nós entendemos no que o cristianismo crê? Nós cremos em Hebreus 9, 27, como eu li aqui para você. Ao homem lhe é dado o direito de viver uma só vez e de morrer também uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então nós precisamos entender que essa é a vida que nós temos para fazer valer a pena. A Bíblia nos chama de estrangeiros e peregrinos. Ou seja, nós não estaremos para sempre aqui. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, né, nós nos encontraremos com o Senhor. E nós paramos exatamente nesse passo aqui. A ressurreição, ela tem duas faces. A ressurreição para a vida, onde nós lemos Daniel no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o quê? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Isso é uma boa notícia para a gente, né? Todo aquele que for achado escrito no livro. Professor, será que eu vou ser encontrado no livro? Eu respondo com outra pergunta. Será que você nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. A Bíblia diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em que grupo eu me encaixo? Você que está me ouvindo agora, que nasceu de novo, você se encaixa no grupo que ressuscitará para a vida eterna. E eu quero dizer, não se trata de ser evangélico ou católico, se trata de nascer de novo. Nicodemos pergunta a Jesus, que farei eu para herdar a vida eterna? Uma dúvida de muitas pessoas que se questionam, o que é que eu faço afinal para herdar a vida eterna? De antemão eu quero te dizer o que o irmão Reagan dizia, ficar debaixo de uma garagem não vai fazer de você um carro, ir à igreja também não vai fazer de você um salvo. Então o que vai fazer de mim? Embora, deixa eu abrir outro parênteses, ir à igreja é importante, porque a Bíblia fala sobre não deixarmos de congregar, né? Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia está falando que não é o local que vai te levar a ser salvo, mas é você entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, né? A Bíblia mesmo fala, Jesus falando, João no capítulo 3 no versículo 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de falar João 3,16, ele fala João 3, 14 e 15, onde ele diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém também que o Filho do homem, ele seja levantado no madeiro. A pergunta é, a cruz era o símbolo de maldição, assim como a serpente
no deserto era o símbolo da maldição que estava assolando o povo. E Jesus explica: Moisés não levantou a serpente para livrar o povo da miséria, da enfermidade e da morte, porque olhando para a serpente e entendendo que ela está paralisada, o que é que acontecia? Eles eram curados instantaneamente. Aí Jesus diz: o Filho do Homem também vai ser levantado na cruz, não porque ele era a figura da maldição, mas porque ele entendia: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. E como eu gosto de dizer, nós usamos a cruz no pescoço, na Bíblia, na torre da igreja, no cemitério, e nada contra isso, mas melhor do que usar a cruz é entender a mensagem que está por trás dela. Qual é a mensagem que está por trás dela? A mensagem que está por trás dela é o que Jesus fala no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu o que está escrito? A Bíblia está dizendo que se você olhar para a cruz e entender o que Jesus fez, automaticamente você nasce de novo, e ao nascer de novo você recebe a vida eterna. Então é nesse grupo que nós nos encaixamos, porque olhamos para a cruz, entendemos o que Jesus fez, nascemos de novo e tomamos posse da identidade que Ele conquistou para nós. Amém? Então nós vamos dar seguimento. O outro grupo, a Bíblia diz o quê? Ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar para a vergonha e ele vai ressuscitar para o desprezo eterno. Por isso que é importante que a Bíblia diz: insta, prega, quer em tempo, quer em fora do tempo, prega a palavra, fala a palavra, pensa na palavra. Nós somos convocados, né? A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, porém, já está condenado. Então, irmãos, vamos levar essa palavra, né, a todos que estão precisando ouvir. E nós sabemos que muitos, por causa disso, vão ressuscitar para a vida eterna. E é diferente do que muitas pessoas pensam. As pessoas pensam que o inferno vai ser abarrotado de gente e o céu, né, vai ser vazio. Mas a Bíblia diz que se ouvia a voz de povos de todas as línguas, tribos e nações, e eram milhares de milhares. Nós vamos povoar o céu, querido. A ressurreição é necessária, e eu vou te dizer alguns pontos, alguns motivos pelo qual a ressurreição ela é necessária. Primeiro, que ela afirma o que Jesus fez, e através do que Jesus fez, quem nós somos, amém? Mas o primeiro ponto que eu quero tratar com você se encontra em Mateus, no versículo 22, do verso 29 até o 33. O que é que está acontecendo aí? Jesus, ele está conversando com o grupo dos saduceus, que acreditavam na evolução. E Jesus está falando com esse grupo, e eles têm uma pergunta para Jesus. Ele diz: Jesus, tem uma mulher que já teve 7 maridos, né? Eles foram morrendo, e a pergunta que nós temos para você é a seguinte: na ressurreição dos mortos, em Jesus, de quem é a mulher? E Jesus responde algo que eu acho fantástico. Ele diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Lembre-se, não está dizendo que nós seremos, na nossa nova identidade, na nossa identidade vindoura, anjos. Está dizendo que seremos como anjos. Por que como anjo? Porque nós não vamos casar, nem se dar em casamento. Vou até te dar uma dica, né? Se for casar, case logo, porque o arrebatamento está chegando, aleluia. E eu quero dizer algo para você. Ele começa a dizer: porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora preste atenção, o primeiro motivo pelo qual nós teremos que ressuscitar. Vou repetir: o primeiro motivo pelo qual nós teremos que ressuscitar. Sabe qual é? O primeiro motivo é esse daqui, ó. A Bíblia diz: não tendes lido sobre a ressurreição o que Deus declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Abraão já morreu. Eu sou o Deus de Isaac. Isaac já morreu. Eu sou o Deus de Jacó. E depois a Bíblia está dizendo: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então nós vamos ressuscitar porque Deus é o nosso Deus, certo? Mas Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo.
Então nós vamos ressuscitar porque o nosso Deus é o Deus de vivos. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, nós cremos num Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós vamos ressuscitar porque o nosso Deus, aleluia, não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Nós temos ainda o segundo motivo pelo qual nós iremos ressuscitar, e esse é um tanto mais perplexo, mais abrangente. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 12 até o verso 19. Eu quero que você acompanhe comigo e eu vou fazer algumas pausas para que a gente possa entender os motivos. Ele diz no versículo 12: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Isso é uma pergunta. Ele diz: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Vamos fazer uma pausa aqui no 13. Pensa só que absurdo dizer que o meu Cristo, o teu Cristo não ressuscitou, quando na verdade nós sabemos é porque Ele vive que nós cremos no amanhã. É porque Ele vive que nós podemos dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso. Versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Eu costumo dizer que aqui vem o segundo insulto. Como pode alguém dizer que a nossa pregação é vã, se ela é o que Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós pregamos o que 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, afirma: essa é a palavra da cruz. Loucura para quem perece, mas para nós, eu e você, os que somos salvos, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então nós temos que entender que a nossa pregação não é vã. E eu gosto de dizer que no versículo 14 nós encontramos ainda o terceiro insulto. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas eu acabei de te ensinar sobre a fé da realidade da nova criação. A fé que crê no que Deus é, no que Deus tem, no que Deus pode, em quem eu sou, em Cristo, no que eu tenho em Cristo e no que eu posso em Cristo. E aqui está dizendo: se Cristo não ressuscitou, a fé que você tem no que eu acabei de dizer é em vão. E nós sabemos que a nossa fé não é em vão. E por isso, esse é mais um motivo pelo qual nós teremos que ressuscitar. Versículo 15 diz: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos mortos nos nossos pecados. Deixa eu abrir um parênteses. Eu falei para você que a ressurreição é necessária, número 1, porque se não há ressurreição, está desmentindo o que Jesus fez na cruz, nos livrando da miséria, da enfermidade e da morte. Número 2, está dizendo que é vã a nossa pregação, ou seja, que é vã a palavra de Deus. Número 3, está dizendo que é vã a nossa fé, no que Deus é, no que Deus tem, no que Deus pode, no que nós somos em Cristo, temos em Cristo e podemos em Cristo. E número 4 está dizendo que se não ressuscitou, a gente ainda está morto nos nossos pecados e nos nossos delitos. E sabe, queridos, se nós estivéssemos de fato mortos no pecado, mortos no engano, a gente não poderia jamais ser realidades da nova criação. Nós não poderíamos ser nação santa, nós não poderíamos ser justiça de Deus, nós não poderíamos ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós não poderíamos herdar as promessas que a Bíblia diz, são muito e numerosas promessas. Mas sabe, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou de dentre os mortos. E eu quero te dar outra boa notícia: a nossa pregação não é em vão, mas ela é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra nos corações a ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Eu quero te dizer, não somente apta para isso, mas para trazer cura, restauração, provisão, abundância, confiança da identidade de quem somos, o que temos e o que podemos no Senhor. Então, nós sabemos que nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Versículo 18 diz: e também os que dormiram
em Cristo estão perdidos. Eu acho esse daqui um dos maiores motivos pelo qual nós temos que ressuscitar. Você que está me ouvindo agora, assistindo a live aqui do Rema Goiânia, você sabe, e talvez você já tenha passado, né, por essa situação de um ente querido teu, né, uma pessoa muito amada que já foi para a glória, foi para o Senhor. E às vezes você sabe, né, como a Bíblia diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, né? Então eles estão dormindo e nós sabemos, aqui seria um insulto, porque está dizendo que se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, os nossos queridos jamais nos encontraremos de novo, porque a Bíblia está dizendo, estão perdidos. Mas eu quero te dizer e encher o teu coração de esperança, não foi um adeus, foi um até logo. Em breve nos encontraremos novamente, e no decorrer dessa aula você vai aprender como. Versículo 19 diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu quero te dizer, graças a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo até fala, se a gente está com expectativa apenas para agora, vamos comer e vamos beber, de certo amanhã morreremos. Mas sabe, eu quero te dizer, a nossa expectativa não está nessa vida. Tudo que está acontecendo, coronavírus, seja lá o que for, a Bíblia fala que é passageiro. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Então a Bíblia fala que é passageiro. A única coisa que não passa é isso daqui, ó: céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. E eu quero te dizer, nós não esperamos apenas para essa vida, os nossos olhos estão fitos na eternidade, porque segundo a identidade que temos, é para lá que nós vamos, é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Então vamos avançar aqui. Eu quero ainda trazer para você alguns detalhes do que nós estamos tratando. Deixa eu abrir aqui, e diz o seguinte: a ressurreição, ela é necessária, né? Só fazendo o resumo para você, confirma que Cristo ressuscitou, número 1, se você está anotando, a ressurreição é necessária porque ela confirma que Cristo ressuscitou. Número 2, confirma a nossa fé. Número 3, confirma a nossa pregação. Número 4, confirma o nosso testemunho. Número 5, confirma a nossa justificação ou realidades da nova criação, e confirma que a nossa esperança não é em vão, muito menos daqueles que dormem. A grande pergunta que vem agora é: nas realidades vindouras, professor, eu tenho esse corpo aqui, o que vai acontecer com o meu corpo nas realidades que estão por vir? O que vai acontecer comigo? E eu acho interessante que nesse tópico aqui, nós temos que entender o que a Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 até o 21. Olha só que interessante. A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Que transformará o nosso corpo abatido e de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu acho isso maravilhoso. A Bíblia está dizendo que hoje o nosso corpo, e a Bíblia fala abatido, o nosso corpo de humilhação, que infelizmente, né, está sujeito ao envelhecimento, né, está sujeito à lei da gravidade, aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que esse corpo abatido de humilhação, ele será transformado segundo o corpo glorioso de Jesus. Então não se preocupe, querido, faça uso agora mesmo, porque no céu você não vai precisar usar produtos de beleza, você não vai precisar pintar o cabelo, né? Você não vai precisar de nada disso. O teu corpo abatido de humilhação, o meu corpo abatido de humilhação, vai ser transformado segundo o corpo de Jesus. E só para você ter uma ideia como é o corpo de Jesus, eu quero que você que está aí em casa anote Apocalipse no capítulo 1, no versículo 12. Aí o profeta ele vai ter uma narração a respeito do corpo de Jesus,
E nós temos que entender uma coisa: muitas vezes, por não ter algo ao que comparar, eles usam uma linguagem mais próxima à época. Por exemplo, existe uma passagem onde o profeta fala: eu vi pergaminhos cruzando o céu. E nós sabemos que, provavelmente, trazendo para uma linguagem de hoje, ele estava se referindo a um míssil, até pelo contexto. Mas aqui, ele vai começar a narrar o corpo de Jesus, e ele fala: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, a sua veste resplandecente, os seus pés como de latão reluzente, da sua boca sai uma espada. E nós sabemos que ele está trazendo comparativos, mas que nos dá uma ilustração, uma luz. Nós teremos um corpo glorificado, doença nunca mais, envelhecimento nunca mais, coronavírus nunca mais. Então vai ser um motivo de grande alegria para nós, amém? A Bíblia também fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 50 ao verso 55, vamos acompanhar. A Bíblia está falando para a gente como que vai acontecer essa transformação no nosso corpo, e eu quero que você acompanhe aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, diz: e agora digo isto, irmãos. Ou seja, por que a Bíblia está falando de irmãos? Porque está falando para quem nasceu de novo, para quem é realidade da nova criação. E ele diz o seguinte: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Professor, como assim a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Se a pessoa for apenas nascida da carne, de uma relação entre o seu pai e a sua mãe, ela não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito, tem que se transformar através desse poder que Jesus realizou na cruz, na realidade da nova criação. E a Bíblia nos traz duas promessas, né? Quando fazemos isso: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a segunda é: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que maravilha! E ele está dizendo: o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora olha que maravilha no 51. Eis que vos digo um mistério. Sabe qual é a melhor parte de você estar assistindo essa aula aí, assistindo essa live? Porque o mistério que ele falou vai deixar de ser mistério agora. Ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é que ele está querendo dizer? Para o judeu, dormir significa tocar na morte. O que ele está querendo dizer aqui é que nem todos nós vamos morrer, nem todos nós vamos dormir, nem todos nós vamos tocar na morte, mas uma certeza nos é dada: todos nós, quer sejam os que dormem e os que não dormem, seremos transformados. E como vai acontecer essa transformação? Versículo 52 narra algo espetacular. Diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto daqui, a nossa carne, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, a nossa carne, que ainda está sujeito ao que está acontecendo nesse mundo, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, aí a Bíblia diz: então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Vou repetir: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre operantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O que a Bíblia está dizendo é que esse corpo que é mortal, ele vai ser revestido da imortalidade, e esse corpo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que vai acontecer é que quando isso que é mortal for revestido, isso que é corruptível for revestido, se cumprir-se-á na nossa vida a Escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. A morte não terá mais domínio sobre a nova criação. A morte não terá mais domínio sobre nós. Irmãos, pensa bem, eu gosto de uma música do André Valadão que diz que no céu não tem conta, não tem choro, não tem dívida para pagar. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e eu quero te dizer, fica feliz. Se você quer um motivo para se regozijar, os discípulos vieram e falaram: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Ele disse: não se alegre com isso não. Quer um motivo para se alegrar? Se alegra porque teu nome está escrito no livro da vida. E o que é que isso significa? Você faz parte do grupo que quer seja, mesmo que venha a morrer ou estando vivo, uma trombeta vai tocar, e meu irmão, o nosso corpo mortal de humilhação será transformado em incorruptível, indestrutível, imortal, e isso faz parte da tua identidade vindoura. Então fica pronto, porque isso está bem próximo de acontecer. Aleluia. Vamos avançar. Eu quero falar agora para você um pouco sobre os níveis de ressurreição. Vão haver níveis? Sim. E eu quero que você preste muita atenção para você entender perfeitamente. Sabe, eu gosto de entender esses níveis, começando pelo primeiro nível de ressurreição. Ele se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20. Se você está anotando, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, vai falar sobre o primeiro nível de ressurreição que nós temos. Qual é, professor, o primeiro nível de ressurreição? Vamos acompanhar. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, oh aleluia, e foi feito as primícias dos que dormem. O que é que a Bíblia está dizendo? Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E algumas pessoas dizem: não, professor, você está enganado, Lázaro ressuscitou antes de Jesus, mas não na mesma condição de Jesus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos na característica do homem que viria a ser como ele no critério de nova criação. Sabe, quando você planta uma espiga de milho, uma semente de milho, o que vai nascer é uma espiga de milho. E se a gente tirasse todos os grãos e conseguisse perguntar para você qual a diferença desses grãos que nasceram na espiga para o grão que foi plantado, sabe o que você ia dizer? Professor, não tem diferença do grão que foi plantado para os grãos que deram na espiga. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo: Jesus é a primícia daqueles que dormem. Ou seja, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Como assim? Ele foi plantado, ele foi o grão inicial, mas quando ele nasceu, segundo a sua espécie, vou repetir, segundo a sua espécie, nascemos nós. E o melhor disso tudo, agora não como um homem caído, derrotado, fracassado, humilhado pelo diabo, mas nós nascemos agora como realidades da nova criação. A Bíblia diz: assim como ele era, somos nós nesse mundo. Olha só que maravilha. Jesus, ele foi confundido na terra como um carpinteiro, ele foi confundido com um glutão, com um beberrão, com aquele que andava com prostitutas, apontado desse jeito, mas você nunca vai ver Jesus sendo confundido com um jardineiro. Agora, quando Jesus ressuscita, irmãos, nós observamos, por exemplo, a arca que continha a presença de Deus. Na tampa da arca tinha um anjo virado olhando para o outro anjo, esculpido, colocado ali. Mas quando a mulher vai atrás do corpo de Jesus, o que está acontecendo é que o túmulo está aberto, tem um anjo sentado numa ponta, o outro anjo sentado na outra ponta. Só que dessa vez a presença não estava mais presa, a presença estava liberada, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E os anjos respondem: porque vocês buscam dentre os mortos aquele que vivo está, ou seja, que ressuscitou. Logo então a mulher encontra um jardineiro e pergunta: onde colocaram o corpo do meu senhor?
e o jardineiro responde chamando-a pelo nome, e ela, reconhecendo ele, diz: Rabone, o meu Senhor ressuscitou. A primícia dentre os mortos está aqui. Agora, por que Jesus ressuscita? E eu creio que de propósito é confundido na figura de um jardineiro, porque ele sabia, foi no jardim que o homem perdeu a minha presença, mas o jardineiro está aqui para colocar a presença dentro dele, para nunca mais ele perder. Como assim colocar a presença dentro para nunca mais perder? Lembra que Jesus aparece para os discípulos e ele diz: soprando sobre eles, recebam o Espírito. O que estava acontecendo ali era um novo nascimento. Aqueles homens estavam sendo feitos da mesma espécie, da mesma realidade que Jesus. Ele foi a primícia, mas esses homens estavam sendo feitos agora segundo ele é. E eu acho isso maravilhoso. O homem nasce de novo e agora Cristo, que é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, vivo espiritualmente, agora nós temos acesso a essa oportunidade. E ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, morremos por causa de Adão, mas vivemos por causa de Cristo. Amém? Então nós entendemos aqui que o primeiro nível de ressurreição é Jesus. Qual é o segundo nível de ressurreição? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,13. Se você está anotando aí em casa, 1 Tessalonicenses 4,13. Diz o quê? Vai mostrar para a gente qual é o segundo nível ou categoria de ressurreição. E qual é, professor? É a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo. Porque os que morreram sem Cristo ainda não ressuscitam. Mas essa ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo, agora para a vida, amém? Está em 1 Tessalonicenses 4,13 e diz o quê? Vamos ver, vamos acompanhar. Diz o seguinte: 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não venhais a vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Eu e você temos, aleluia. E ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-os, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, eu e você, nós, os que estamos vivos, como palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, eu gosto de dizer que a segunda categoria, ou o segundo nível de ressurreição, é aqueles que já morreram em Cristo. A Bíblia diz: de modo nenhum nós os precederemos. Nós, os que estamos vivos, não vamos preceder aqueles que dormem em Cristo. Eles vão ressuscitar. Mas a Bíblia diz, e para critério de informação eu quero que você anote aí a terceira categoria, não de ressurreição, mas de fatos que irão acontecer, é a igreja, porque a Bíblia continua dizendo o seguinte, olha só: depois que os mortos ressuscitam, os que dormem no Senhor, ele diz: porque os mesmos o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E qual é a ordem dos fatos depois? Ele diz: depois nós, eu e você, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa realidade. Vamos acompanhar os fatos. Jesus, a primeira ressurreição, que nos dá legalidade para agora ressuscitarmos. Você já viu o batismo nas águas? O primeiro critério para você ser batizado nas águas é entender: quando eu mergulho, eu estou me identificando com a morte. Quando eu sou retirado, estou me identificando com a vida. Mas eu quero te dizer, nós nos identificamos com a morte e ressurreição. Jesus é as primícias, a primeira ressurreição. A segunda categoria que vai ressuscitar é a igreja do Senhor, aqueles que já morreram. E depois, a igreja do Senhor, os que estão vivos. Eu gosto de uma música
que ela diz o seguinte: quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos num corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Então eu quero que você entenda o acontecimento dos fatos. O terceiro nível de ressurreição, nós encontramos ele em Apocalipse, no capítulo 11, do verso 3 até o verso 8. Apocalipse, para você que está anotando, do versículo 11 até do capítulo 11, do versículo 3 até o versículo 8. O que é que vai acontecer aí? Vamos ver. A Bíblia fala que o Senhor enviará duas testemunhas. Teologicamente, se existe um debate sobre essas testemunhas serem Elias ou Moisés, né? Existe um debate, mas nós não temos aqui, né, nem tempo para entrar nessas minúcias. Mas diz o seguinte: e darei para as minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Vamos entender o que está acontecendo aqui? A misericórdia de Deus, o amor do Senhor para com todos nós. Primeiro, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Depois, os que dormem serão ressurretos, a igreja arrebatada, e Deus, na sua infinita misericórdia, ainda vai enviar duas testemunhas com um propósito. Que propósito é esse? De pregar aqueles que ficarem na terra. Então você está dizendo que nós vamos ter uma segunda chamada? Eu estou te dizendo que sim, mas o meu conselho é: fique pronto para a primeira. Amém? Então nós entendemos que essas duas testemunhas vão pregar, e no meio da sua pregação, muitos irão se converter ao Senhor. Agora, outros tentarão matar essas duas testemunhas e serão mortos. E eu quero que você entenda, querido, que vai chegar um momento que a besta que sobe do abismo vai fazer guerra. E quando for feita essa guerra, nós entendemos que os corpos deles serão expostos na praça. Sabia que isso já é algo que tem acontecido? Talvez você conheça um grupo que é especialista em fazer isso, que é o ISIS, né? Eles colocam os corpos daqueles que eles matam em praça pública. E eu acho interessante porque isso vai acontecer com as duas testemunhas. Mas o mais interessante, querido, é que a Bíblia fala que depois de 3 dias, o Senhor soprará sobre eles o fôlego de vida, soprará sobre eles o Espírito, e no meio de todos, porque todos estarão vendo isso, no meio de todos, as duas testemunhas irão ser colocadas de pé, vivos, e irão ser levadas ao céu. Agora pensa só, a Bíblia diz que quando eles morrem, vão entregar presentes uns aos outros, comemorar. Mas de repente, essas duas testemunhas, aprove ao Senhor ressuscitá-la diante de todos, e eles são levados ao céu. Isso nós chamamos então da terceira etapa, ou terceiro nível de ressurreição. Vamos agora ao último nível do qual eu quero falar. Ele se encontra em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, e está falando aqui sobre a alma dos degolados. Vamos acompanhar Apocalipse no capítulo 20, no versículo 4. Diz o quê? Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. A grande pergunta que eu faço é o seguinte: nós, igreja,
quer seja os que já dormiram ou os que estão vivos, já não estarão sobre a terra, arrebatados. E aqui a Bíblia está dizendo: vi tronos, e assentaram-se sobre eles, os que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Você acha que a Bíblia está falando de quem? Quem que está assentado nesses tronos? A quem foi dado esse poder de julgar? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: nós estaremos sentados, e a nós o poder de julgar. E diz o seguinte: e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas que você vai ver como a quarta etapa de ressurreição, por assim dizer, são a alma daqueles que receberam a pregação das duas testemunhas, que negaram a besta e que foram mortos. Então nós estaremos sentados com Cristo e estaremos vendo essas pessoas, a alma dos degolados, subindo. Amém? Então essa etapa que nós estamos concluindo significa os níveis de ressurreição. Agora, a primeira ressurreição não significa que ela seja a primeira, porque a Bíblia vai citar mais uma, mas significa que sejam etapas. Ela tem 4 fases: Jesus, os que dormiram em Cristo, depois a igreja arrebatada, depois nós temos as duas testemunhas, e por último nós temos a alma dos degolados. Por isso eu quero fazer uma observação para você. Quando a igreja é arrebatada e se encontra com os que dormem ou os que dormiam em Cristo, as duas testemunhas vêm à terra pregar por 7 anos aos vivos, mas vale salientar que pregaram apenas aos vivos, pois os que estavam mortos sem Cristo não ressuscitaram, pois os mesmos ressuscitarão depois de 1000 anos, ok? Quando Cristo voltar com a igreja para a grande peleja. Então, querido, deixa eu te dizer algo. Tem muita gente que diz o seguinte: eu estou esperando Jesus voltar, né? Mas o que nós estamos esperando mesmo é o arrebatamento, porque quando Jesus voltar, nós voltaremos com Ele. Amém? E existem também agora o que a gente vai tratar, que significa os tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição é a ressurreição do tipo milagrosa. Acontece em João no capítulo 12, no versículo 17, que diz o quê? Jesus, ele está ali e recebe a notícia que Lázaro morreu. Logo em seguida ele se dirige e ele chama Lázaro para fora e ressuscita Lázaro. Uma ressurreição por meio de milagres, que inclusive está disponível para os nossos dias, porque a Bíblia diz que aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos, eles falarão novas línguas, ressuscitarão os mortos. Amém? O segundo tipo de ressurreição é a ressurreição no Espírito, ou o que nós chamamos de novo nascimento. O homem sem Deus, ele não é realidade da nova criação, ele está morto espiritualmente, mas ao nascer de novo, ele recebe uma ressurreição, e essa ressurreição é no seu espírito. E o terceiro tipo de ressurreição é a ressurreição que até mesmo a irmã de Lázaro já falava: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Então, o terceiro tipo de ressurreição seria a ressurreição do último dia, que é citada em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 35 até o verso 52. Vou repetir: o último nível, ele é citado, né, em 1 Coríntios, do verso 15, 1 Coríntios, do capítulo 15, do verso 35 ao 52, que diz o quê? Aleluia, vamos ver aqui o que está escrito. Diz o seguinte, 1 Coríntios, do verso 15, aleluia, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Ok, eu vou ler uma passagem que é condizente a essa, que é João 6,40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele
tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos esses tipos de ressurreição, ok? Que faz parte da nossa identidade. Por fim, queridos, nós vamos ter o que nós chamamos do juízo eterno. Jesus, uma coisa que os crentes têm muito medo é do juízo. Mas agora a gente está quase finalizando a aula e eu quero que você preste muita atenção nisso. Você foi feito realidade da nova criação, correto? Através do novo nascimento. Para você ter sido feito realidade da nova criação, significa que Jesus pagou o preço. A Bíblia diz que ele cravou na cruz o escrito que era contra a minha vida e a tua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, depois dos tipos de ressurreição vem o juízo. Agora deixa eu te dizer algo, você não precisa ter medo do juízo. Por quê? Porque na cruz, Jesus ele foi julgado em nosso lugar. Então preste bem atenção, se Jesus ele foi julgado em nosso lugar, significa que nós não precisamos ter medo do juízo. Vou repetir, se Jesus foi julgado em nosso lugar, nós não precisamos ter medo do juízo, porque o preço foi pago. Jesus já foi julgado no meu e no teu lugar e nos fez realidades da nova criação. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para a gente, Ele enxerga o sacrifício de Jesus. Amém? Agora, todos nós vamos comparecer, ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, eu quero ler algo aqui para você, e eu creio que isso vai alegrar o teu coração. Diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, nós não precisamos temer o juízo de Deus, até porque a igreja, a realidade da nova criação, não vai comparecer ao trono branco. Nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, uma coisa é comparecer ao trono branco, para julgamento. Não é o nosso caso, nós já fomos julgados. Nós não vamos ao trono branco. E vamos para onde? Convém que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. E diga-se de passagem, esse tribunal, o que nós chamamos também de bema, um lugar de coroação, de contemplação. Esse lugar não é para dizer se você vai entrar no céu ou não. Esse lugar é para você receber galardão. Olha só que boa notícia. Nós entendemos, querido, que o tribunal de Cristo é um local elevado para a premiação. Por isso a Bíblia nos promete coroas. Eu quero até abrir um parênteses aqui. 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala como essa coroação vai ser feita. Diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 10. Nós não vamos ao trono branco, vamos ao tribunal de Cristo. Lá para sermos julgados, não, mas para receber galardão. Agora a Bíblia está dizendo como esse julgamento para galardão vai acontecer. Diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, vamos encerrar com isso. Nós não vamos ao trono para juízo, nós não vamos ao trono branco para juízo, nós vamos ao tribunal para recompensas. E a Bíblia, narrando essas recompensas, diz que é um lugar elevado de premiação, aonde as nossas obras vão passar perante Jesus. O que for pedra preciosa, o que for ouro, prata, vai ser refinado pelo fogo e vamos receber galardões. Professor, e o que for palha, feno, a Bíblia diz, vai ser queimado, mas nós seremos salvos assim mesmo, como que pelo fogo. O que isso significa? Isso é o que nós chamamos do batismo com fogo. Você
pode até entrar no céu sem galardão nenhum, mas vai entrar. Agora, o que é galardão? Galardão, irmão, é um presente que vem de um lugar, de onde as ruas são de ouro. Então tem muita gente que entende, né? Se eu for obediente ao Senhor no meu coração, renovar a minha mente, confessar com a minha boca, viver o que Ele me chamou para viver, da forma digna que Ele me chamou para viver, quando eu chegar nesse trono, nesse tribunal de Cristo, não o trono branco, mas o tribunal de Cristo, as minhas obras vão passar e eu vou receber galardão. E tem gente que diz, quer saber de uma coisa? Mesmo que minhas obras se queimem, eu vou ser salvo mesmo. Então, para mim, tanto faz, desde que eu entre no céu. Mas a Bíblia está dizendo que quem entrar no céu, porque as obras foram queimadas por palha, feno, significa que entrou no céu, mas entrou como um desobediente. Por quê? Porque para a obra ser aprovada, ela tem que ser fruto de obediência. Você está comigo? Então, querido, você nasceu de novo. Não te está destinado o trono branco, mas o tribunal de Cristo. E lá você vai receber recompensas. E essas recompensas são frutos da tua obediência ao Senhor. E eu oro para que você receba coroas da parte de Deus e viva experiências incríveis. Mas para isso, deixa eu te dizer, é impossível receber essas coisas. É impossível se você não tomar posse agora de quem você é, o que você tem e o que você pode, para viver a plenitude dessa obediência. Ser o que a Bíblia diz, afirmar eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Irmãos, não é presunção, é obediência ao que Deus determinou. Constrói a tua vida sobre esse fundamento, porque a Bíblia diz, cada um veja como edifica. E se você construir, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso, naquele dia, no tribunal de Cristo, você ouvirá do Senhor, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, nós temos motivos para, passando pelo que passar aqui, sermos o povo mais feliz dessa terra. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula e te agradeço a presença, né, a sua perseverança ouvindo a palavra, e te agradeço, nós nos encontraremos em breve. Amém? Diretor. Olá, gente, tudo bem? Tenho certeza que você foi extremamente abençoado. Talvez você não possa hoje dar um abraço no professor Luan, mas entra lá no Instagram dele, dá um salve, dá parabéns, agradece. Tenho certeza que muitas coisas foram construídas dentro de você e que essas verdades sobre ser a realidade de nova criação vão ficar latentes mesmo dentro de você. A aula, então, ela está encerrada. A partir de agora, você vai receber um link no seu WhatsApp com o formulário para você preencher a prova. Se você estivesse aqui hoje, você teria em torno de 20 minutos para estar fazendo a prova. Mas nós estamos flexíveis nesses dias, então você vai ter um intervalo aí, uma janela de 1 hora para estar preenchendo o formulário. Qualquer dúvida, qualquer informação, caso você não receba, entre em contato com a secretaria, estamos com o telefone, nós vamos ficar nessas próximas 1 hora à disposição de vocês, o que for necessário. Gente, eu queria só falar, algumas pessoas estão perguntando qual é o Instagram, né? É Luan Barreto 7, ok? Você vai colocar lá Luan Barreto 7, você vai conseguir acessar, tá bom? Um grande abraço. Isso, Luan Barreto 7. Procura lá. Se você não conseguir achar, ele é amigo nosso na página do Rema. Sempre que a gente tem publicado sobre essa matéria, a gente tem marcado ele também. Você vai conseguir estar encontrando ele de alguma forma. Só, então, reforçando. Se você não está recebendo o link, entre em contato. Vou dar só algumas informações, vou reforçar, na verdade, com relação à próxima matéria. Segunda-feira agora, quarta-feira e sexta-feira não haverá aula. Tem um decreto novo onde nós somos proibidos mesmo de estar tendo aula, de estar tendo um ajuntamento de pessoas. Então está previsto para voltar a aula normal na próxima segunda-feira, dia 30 de março.
Caso ainda esteja em vigência este decreto, ou caso ainda esteja impedido de estar fazendo um ajuntamento de pessoas, de que a aula presencial do Rema volte, nós vamos estar entrando em contato com vocês o tempo todo. A secretaria vai funcionar a semana que vem toda, então não fique com dúvida, entre em contato conosco. Caso seja impedido de voltar à aula fisicamente, presencialmente, nós vamos estar disponibilizando para vocês as aulas online, no mesmo formato, tudo funcionando como é no Rema, só que de casa. Eu sei que você entende que estamos vivendo uma situação nunca antes vivida, estamos correndo para estar proporcionando para cada um a melhor maneira. Nós entendemos que estamos vivendo algo que é longe do ideal, Nós estávamos acostumados com outros formatos, com outras coisas, mas em tempos de necessidade é importante nos adaptarmos. E eu tenho certeza de que com a palavra no coração, com o seu bom grado e com a sede que você tem por aprender mais da palavra, não vai ser difícil. Você está acessando o portal, tendo conteúdo para assistir em casa, e na terceira matéria, em nome de Jesus, já esperamos estar aqui de volta. Então, só vou reforçar para que não haja dúvida. Caso mantenha o decreto, a segunda matéria, a partir do dia 30, será online. Caso contrário, estaremos aqui presencialmente. Tudo bem? Desde já agradecemos. Mantenha o contato com a secretaria. Não fuja, tá? Por favor, tenha esse contato. Não fique em dúvida. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. O professor Luan vai estar disponibilizando também os slides que ele tinha comentado na aula, e assim que ele estiver mandando para a gente, vamos estar encaminhando para vocês. Tudo bem? Fique na paz, tenha uma ótima noite, um bom final de semana e sejam abençoados na prática da palavra.